Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade na história do movimento pentecostal e dos grandes avivamentos que houve na história, né? Começando no dia de Pentecoste, que são 10 dias após Cristo ter subido aos céus, ali onde quase 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Depois, Atos, capítulo 8, nós vemos quando Felipe desceu a Samaria, houve um grande avivamento também em Samaria. Depois, Atos 10, na casa de Cornélio, outro avivamento. Depois, Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, outro avivamento. No segundo século, nós temos então também os montanistas, aonde Tertuliano participou também no segundo século desse movimento pentecostal, não é? Nós também vamos encontrar avivamentos ocorrendo com o conde Zinzendorf na Alemanha, dos irmãos morávios, que acabaram influenciando a pessoa de John Wesley, não é? Wesley, então, traz um grande avivamento na Inglaterra. Nós vimos a situação triste no vídeo anterior, em que a Inglaterra se encontrava, cada 6 casas, uma era taberna. Eles tinham se tornado obscenos, não é? Falavam muitas coisas baixas, e a Inglaterra estava num estado de decadência, a religião pouco fazia, quando surge Wesley pregando 3 vezes ao dia ao ar livre. Há aqui uma foto nesse livro sobre John Wesley pregando ao ar livre e trazendo suas pregações. Diz que a Inglaterra foi afetada tremendamente pelo movimento de Wesley. Há até um livro que está esgotado, é muito difícil achar esse livro, está aqui, ó, Inglaterra, antes e depois de Wesley, não é? Eu paguei $120 nesse livro no Amazon. Se hoje você procurar, ele custa mais de $500. É um livro raro que conta-nos a história da influência que Wesley teve. Acredita-se 14 milhões de pessoas foram influenciadas pela pregação de Wesley. Teve uma vez que ele pregou ao ar livre para 14 mil pessoas. Hoje, o movimento Wesley, mesmo depois, a igreja metodista chegou a crescer até 75 milhões de pessoas que foram afetadas por esse grande movimento de John Wesley. Não é à toa que ele é muito conhecido, transformou em tempos de uma miséria total. Deus levanta um homem como John Wesley para trazer um verdadeiro avivamento à Inglaterra. Wesley pregava a doutrina da perfeição. Aqui, olha, esse livro aqui, Christian Perfection, esse aqui veio antes de Wesley, não é? E de Wesley aprimorou isso através de François de Sénégal, esse François que pregava a doutrina da perfeição cristã. Ele já ensinava, né, sobre a perfeição cristã, que o cristão era possível atingir uma perfeição, e Wesley cria nisso, através do clube santo, através da disciplina que o cristão usasse, através do seu tempo, não é, se limitar suas recreações, resignação, buscasse a presença de Deus, procurasse encontrar Deus e se converter totalmente de todo o coração. Era possível alcançar essa doutrina da perfeição. Então, a doutrina da perfeição cristã era um passo a mais no discurso veemente de John Wesley, que primava por uma conduta ilibada no meio de uma sociedade moral e espiritualmente corrompida, carente, sim, de uma mudança radical. Mas esse ensino foi exorbitado por alguém que sentiu espiritualmente superior, depois de alegar a última, alcançando a perfeição. Os testemunhos que se haviam alcançado aquilo que Wesley defendia estavam se tornando abundantes. Um militar e pregador londrino chamado George Bell
começou a dizer que havia alcançado a perfeição cristã e que não estava sequer sujeito à tentação. Além disso, começou a fazer propaganda de si mesmo, dizendo possuidor do dom de operar milagres. Mesmo depois de fracassar na tentativa de fazer um cego ver, continuou fazendo adeptos, atraindo para o seu grupo Maxfield, um dos mais antigos pregadores itinerantes, e que muito entristeceu Wesley. Ambos, George Bell e Maxfield, lideraram um movimento que dizia que a justificação não indica que uma pessoa é nascida de novo, mas que depois da segunda experiência, ela não precisava vigiar nem orar, simplesmente possuir fé, que jamais incorreria no risco de pecar. Não adiantaram as tentativas de John Wesley de fazê-los entender que não era exatamente isso ou aquilo que ele ensinava. A teologia de John Wesley sobre a perfeição cristã, tal ela propagou, ganhou aderência em muitos grupos e defendiam depois ainda do seu tempo. O próprio movimento da Rua Azusa, que teve seu início com metodistas, primava também pela santificação integral. William Seymour pertencia ao movimento Holiness, que era um movimento que saiu do wesleyanismo, e como tal defendia também a doutrina de que o crente, depois da segunda experiência, podia viver uma vida de vitória sobre o pecado. Um reflexo desse pensamento wesleyano se encontra no hino 266 da harpa cristã. Diz: nós resgatados fomos, para quem não quis salvar, em Cristo livres somos, para nunca mais pecar. Em Cristo livres somos, para nunca mais pecar. Resgatados fomos, para nunca mais pecar. Nós somos já eleitos, o céu para desfrutar, também por Deus aceitos para nunca mais pecar, também por Deus aceitos para nunca mais pecar. Esse para nunca mais pecar indica a doutrina da perfeição. A imortalidade havemos de gozar, pois temos liberdade para nunca mais pecar, pois temos liberdade para nunca mais pecar. No meio dos remidos a Cristo vou louvar, por tê-lo recebido para nunca mais pecar, por tê-lo recebido para nunca mais pecar. Notou aí a doutrina da perfeição cristã? Atingir a perfeição significa nunca mais pecar. Esse hino, ele apareceu pela primeira vez na 8ª edição da Harpa Cristã Reformada, em novembro de 1939. Sua autoria é atribuída a Paulo Leivas Macalão, mas na verdade ele ficou encarregado pela CGADB da montagem dessa edição. Além disso, esse hino entraram em outros 3 do mesmo autor, Henry Lake Gilmore, a Unção Real, harpa cristã 101, o Pai Celeste, a harpa cristã 264, e Jesus tirou-me da lama, da harpa cristã 496. Na verdade, Paulo Leivas Macalão aparece naquela harpa cristã reformada como o tradutor dessas músicas. Gilmore era um maestro de coral e compositor, e em 1885 ajudou na fundação da Igreja Metodista em Ononá, em New Jersey, faleceu em 1920. A letra dessa música reflete claramente a teologia de John Wesley, que se insere no contexto da teologia pentecostal. A Assembleia de Deus perfila com John Wesley no ponto de vista arminiano e na busca da santificação, embora não use a expressão perfeição cristã, com ela concorda com Wesley que o alvo da vida cristã seja buscar essa perfeição. Jesus diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Para Wesley, a perfeição cristã não pode ser confundida com a perfeição divina ou angelical, mas trata-se
do estado possível de se viver na plenitude do Espírito dentro das limitações da finitude humana. John Wesley compreendia a inteira santificação como, por exemplo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Também 1 Tessalonicenses diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purificamos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, 2 Coríntios 7:1. Esses versos, Mateus 5:48, 1 Tessalonicenses 5:23 e 24 e 2 Coríntios 7:1, era usado para defender a doutrina da perfeição cristã. As grandes contribuições de John Wesley na história do pentecostalismo são, primeira, seu ministério de reavivamento espiritual, através de suas pregações que levaram pessoas a experimentar o poder do Espírito Santo, a ponto de caírem prostrada em total quebrantamento diante de Deus. A segunda contribuição foi sua forte ênfase na santificação, que sempre foi usada como ponto alto no pensamento pentecostal iniciante, que ainda permeia o pensamento do pentecostal clássico. A influência de Wesley foi tão grande que no estado de Kentucky, na cidade de Wilmore, existe essa estátua em homenagem a John Wesley. Tá vendo? Com a Bíblia ao ar, pregando como ele pregava, com o chapéu ali do lado ao chão, como ele pregava os cultos ao ar livre 3 vezes por dia. Wesley começava a pregar logo de manhã para aqueles que iam trabalhar, pregava na hora do almoço e pregava à tarde também. 3 vezes ao dia Wesley pregava. A sua vida piedosa foi exemplar para muita gente. Vamos agora falar de outro grande avivalista, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, o famoso pregador por aquele sermão, pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards nasceu em East Windsor em 5 de outubro de 1703 e morreu em Princeton, em New Jersey, em 22 de março de 1758. Viveu pouco, 55 anos. Era filho de um pastor congregacional. Em 1720, obteve sua graduação em teologia no Colégio Yale, onde também deu continuidade nos seus estudos. Pastoreou uma igreja presbiteriana em Nova York por um breve período de tempo. Aos 23 anos de idade, contraiu núpcias com Sarah Pirronte, uma jovem de 17 anos. Naquela ocasião, foi ajudar no ministério do seu avô, Solomon Stoddard, em Northampton, Massachusetts. Com a morte do avô, tornou-se então pastor titular da igreja. De vida piedosa e altamente exemplar, Edwards entra para a história do cristianismo como um grande vulto intelectual. Porém, não foi a cultura que o fez tão famoso, mas assim a sua vida com Deus. Seu nome está incluído na lista dos grandes avivalistas do século XVIII. Foi um contemporâneo seu, foi o presbiteriano George Whitefield. Como pregador, seu nome ainda ecoa pelo sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, proferido na cidade de Enfield, em 1741. Durante a pregação, as pessoas levantavam os pés do chão, porque diziam sentir as chamas do inferno queimando seus pés. Tamanha foi a unção e veemência com que entregava a mensagem.
Jonathan Edwards jejuou 3 dias para pregar essa mensagem. Ele pregava contra o pecado e a imoralidade que se espalhava fortemente entre a sociedade de seus dias, mas sua mensagem tinha um dom de despertamento espiritual muito forte. Alinhava-se com pregadores avivalistas de sua época, dando grande importância ao fervor e aos dons espirituais. Sua esposa tinha profundas experiências com Deus. Através de Jonathan Edwards, ocorre um grande avivamento espiritual entre os presbiterianos reformados holandeses na Pensilvânia e em New Jersey. Seu rigor puritano era grande, e isso custou-lhe a demissão da igreja em que pastoreava em lugar do seu avô, Samuel, pelo fato de Jonathan Edwards restringir a ceia do Senhor somente aos convertidos. Sem ressentimento, pregou ainda seu último sermão naquela igreja, apontando para o equívoco que cometiam, não contra ele, mas contra os princípios de Deus, por serem tão tolerantes, esperando que um dia eles alcançassem compreensão do que estavam fazendo. Deixando Northampton, Massachusetts, mudou-se para Stockbridge, uma colônia do mesmo estado, onde foi trabalhar entre os índios. Dali foi dirigir o colégio de New Jersey, o qual no futuro seria transformado na Universidade de Princeton, mas veio a falecer 1 mês depois de haver assumido a cadeira de diretor. Como avivalista, admitia as expressões comuns aos crentes avivados, aguardando, entretanto, cuidado em manter o equilíbrio para que as emoções não ofuscassem o brilho da glória de Deus em uma verdadeira religiosidade que ressaltasse o amor a Deus e a sua palavra. Edwards se debatia entre 2 extremos, o daqueles que visivelmente manipulavam o emocionalismo e dos céticos que descriam da atuação do Espírito de Deus na vida dos crentes. Para tornar clara sua posição e, ao mesmo tempo, transmitir instruções que pudessem ser úteis ao povo de Deus, escreveu algumas obras tais como Narrativa Fiel da Surpreendente Obra de Deus e alguns pensamentos sobre o atual reavivamento da região da Nova Inglaterra. No segundo livro, trata de algumas experiências espirituais profundas de sua esposa Sarah. Os avivalistas do século 17 e 18 deixam marcas significativas na história pela abertura que deram às manifestações mais efusivas do Espírito Santo, abrindo caminho para um avivamento mais pujante que eclodiria no início do século XX, cujos reflexos alcançariam o mundo como raios de sol ao meio-dia. Aqueles avivalistas pregaram dentro da sua realidade histórica, social, enfrentando um mundo cheio de pecado e licenciosidade. A pregação daqueles homens orbitava em fervor e a santificação. Outro grande avivalista que nós temos ainda no final do século XVIII para o século XIX é Charles Finney. Charles Finney, o nome de Charles Finney, também compõe a galeria dos grandes avivalistas da história da igreja, sobretudo aqueles que prepararam o caminho para o grande avivamento da Rua Azusa, que marcaria o novo tempo da Inglaterra ou da igreja como ressurgimento do poder pentecostal desde que fora extinto no período apostólico. Finney viveu na Nova Inglaterra, não é? E afetou também grandemente os Estados Unidos da América, enquanto Wesley atuou fortemente na região da Inglaterra, esse Jonathan Edwards e Charles Finney na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Charles Finney nasceu em 29 de agosto de 1792, em Warren, Connecticut, nos Estados Unidos, um ano após a morte de John Wesley. Apesar de não ter tido a formação religiosa,
passou a frequentar uma igreja evangélica aos 26 anos de idade. Ainda que não acreditasse que as orações daquela igreja subissem ao céu devido à frieza, provavelmente em todos os livros nos quais se lê sobre sua história de vida, consta o testemunho que tiveram uma grande experiência com Deus numa mata. Isso ocorreu na manhã do dia 10 de outubro de 1821. Foi para ele algo inusitado. Afinal, Finney não tinha a menor ideia do que se passava com ele. O Espírito Santo o inundou de tal maneira que ele só sabia descrever como um grande e profundo sentimento de amor. Na tarde do mesmo dia, já de volta ao escritório de advocacia onde trabalhava, sua experiência recomeçou e ainda mais forte. Ele sentia-se como correntes elétricas que perpassavam pelo seu corpo. Ele exclamava em alta voz, chorava e urrava de amor e alegria. Ele jamais soube expressar quanto tempo permaneceu naquele estado. Enquanto vivia aquela êxtase espiritual, um membro do coro da igreja, do qual Finney participava como líder, entrou em seu escritório para falar com ele. Ao presenciar naquele estado, o irmão preocupou-se, perguntando se tudo estava bem, mas ele não conseguiu dizer uma só palavra. O rapaz saiu e voltou com um presbítero da igreja, homem de semblante sisudo, a quem Finney nunca tinha visto rir. Ao relatar ao presbítero que lhe havia ocorrido, o homem, que nunca ria, irrompeu numa gargalhada profunda e escandalosa. De um dia para o outro, toda a cidade sabia do ocorrido. Na noite seguinte, Finney deu testemunho na igreja, repleta de gente para ouvi-lo, e assim iniciou-se um avivamento espiritual ali, exatamente como em Jerusalém no dia de Pentecostes. De repente, sem ensaio, sem aviso prévio, sem convocação, de modo bem espontâneo, o Espírito Santo começou a se manifestar através do ministério de Finney. De modo surpreendente, o pastor tentou remediar a situação, mas em seguida chamou Finney para orar, e a sua oração contagiou ainda mais o público, que estava boquiaberto pela sua explicação. Assim, as orações com liberdade também passaram a fazer parte de cada reunião. Charles Finney passou a ter experiências sobrenaturais. Não podia calar-se. O que ia no seu coração extravasava pela boca, e assim pregava continuamente, vendo os resultados fluírem em cada lugar que ia, em cada culto que pregava. O seu testemunho e mensagem contagiavam os jovens da igreja. Depois de uma visita aos seus pais, eles também foram tocados por Deus. Mas Finney não se distraía da oração. Ele se mantinha naquele estado à custa de oração e jejum. Inicialmente pregava em aldeias pequenas e pequenas cidades, mas não demorou para que levasse a palavra de Deus a grandes auditórios. Finney não era tão impopular quanto John Wesley, ainda que Wesley, em meio a tantas críticas e oposições, conquistasse aos poucos pessoas a ponto de ver transformações crescentes, tanto em seu país como nos Estados Unidos, onde praticava o seu ministério. Finney tinha um jeito prático e claro de compartilhar a palavra, buscava uma forma didática de comunicá-los a todos, sem sofrer a crítica de ser rebuscado ou incompreensível. Queria tornar a mensagem que pregava o mais clara possível. Usava da simplicidade nas suas pregações. Sua popularidade certamente ofendia os líderes da igreja, que optava sempre por uma linguagem rebuscada, elegante na época. Finney preferia comunicar a palavra de modo que todos compreendessem. Seu método de elucidar o que dizia incluía simples ilustrações. Era comum ter no seu sermão, às vezes interrompido, porque o Espírito de Deus se manifestava no auditório e ele tinha de interromper a fala. Pessoas caíam dos bancos prostradas ao chão, clamando por misericórdia. Para muitos, a sensação era de que estavam caindo até no inferno.
devido à elevada conta dos seus pecados e o confronto com a santa palavra de Deus. Mas Finney consolava-os dizendo que eles ainda não haviam caído no inferno, ainda havia oportunidade de arrependimento. A fim de uma reunião como essa, o grande avivalista tinha de sair para outra localidade, a fim de fazer o mesmo e perceber os mesmos resultados. O avivamento não era truque nem artimanha de animador de auditório que sabe como manipular as massas. Era mesmo o poder de Deus manifestando na forma singular da vida de alguém a quem Deus levantara para fazer a diferença no mundo e para preparar o caminho para algo maior que poucos anos depois eclodiria no mundo. Um avivamento que também começou em Los Angeles e que ainda até os dias de hoje perdura. Em 5 de outubro de 1824, Charles Finney casou com a jovem chamada Lídia. Ainda recém-casado, ele empreendeu uma viagem que deveria durar uma semana, mas acabou durando 6 meses. A intenção era ir a Evans Mills, buscar alguns pertences, mas não resistiu a um convite para pregar em Perth River. Numa noite de terça-feira, foi tão bom que voltou na noite seguinte e depois na outra, e dali foi levado para Brownsville. E dessa cidade, enquanto se preparava para voltar para a esposa, foi reconhecido no lugar onde parara para ferrar o seu cavalo. Não teve como evitar, pregou na cidade chamada Highville, pregou uma vez pela manhã, pregou à tarde, pregou à noite e ali pernoitou, com o poder de Deus se manifestando abundantemente naquela localidade. Não teve outro jeito senão permanecer ali por algum tempo, com deixar uma cidade onde pessoas se quebrantavam, onde o poder de Deus e muitas outras se convertiam. Calcula-se que entre 1831 e a 1835, mais de 200 mil almas se renderam a Cristo pelo ministério de Charles Finney. O resultado do ministério de Finney, entretanto, não se limita a esses números. Foram criados grupos de orações em cerca de 10 mil cidades entre os anos de 1857 e 1858. Em janeiro e abril de 1858, cerca de 100 mil pessoas se converteram na oração do meio-dia. Estima-se que o número total de convertidos nesse período tenha chegado a 1 milhão de pessoas. Finney disse: o milagre do avivamento é bem semelhante ao de uma colheita de trigo. Ele desce do céu quando crentes heróicos entram na batalha, decididos a vencer ou a morrer. E se for necessário, vencer e morrer. O reino dos céus é tomado por esforço e que os que se esforçam se apoderam dele. Charles Finney faleceu em 16 de agosto de 1865. Grande avivalista. Muito bem, nós vamos falar dos próximos e outros avivalistas, não é? Continue aí conosco assistindo esses vídeos e pesquisando. Nós estamos dando uma base, você sempre pode fazer um Google sobre Charles Finney, sobre Jonathan Edwards, sobre John Wesley, grandes avivalistas que vão preparar o caminho também para um grande avivamento da rua Azusa Street. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Se você gostou desse vídeo, coloque o sinal de joinha, subscreva, ajude-nos a divulgar. Nosso canal tem mais de 1.100 vídeos, nós comentamos a Bíblia toda para você, de Gênesis ao Apocalipse, começamos o Novo Testamento. Quando entra no nosso canal Segredo, clicar naquela foto redonda, vai na pasta, na lista de pasta, ou playlist, e ali quando você clica, você vai achar as pastas organizadas, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Existe a pasta da Bíblia, existe a pasta do período intertestamentário, existe a pasta entre Jó e o livro de Salmos, um versículo por dia.
que é uma pequena meditação. E existe a pasta também da história da teologia cristã, e agora estamos gravando a história do movimento pentecostal e dos avivamentos. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém e amém. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini.